Vamos lá, Croix. Seu Vamos. jogo 2. Não é na ordem, tá? Não. Mas eu vou queimar ele, que eu sei que vai estar na de Mas vocês. você já falou o seu jogo favorito do ano? Não, no final eu faço... Você não pediu pra eu fazer Não, o mas- top? Os 3 que você falou, o favorito do ano já Não, foi? No final, quando eu falar todos, eu vou categorizar pra É que eu você. ia pedir pra Tá. só o favorito ficar por último. O favorito acho que vai bater de muita gente ali. Não. Até dá, mas... Não, vou queimar agora, que vocês devem ter ele também. Pô, já tá muito manjado. Que pode pôr na tela aí, Zerão. Alan Wake 2. Aê! Claro que a gente Não tem, tem né? como. Tá na lista de Tem todo que mundo? Tem que Tá estar. na minha. O meu Tá na tá minha. também. Top 2, Tem que é um tá. jogo que Tem que faltava tá. pra mim. O meu era eu esse. falo aqui é o top 1, Esse mas é a o gente meu- vai falar sobre. Esse é meu top 1, mas eu vou deixar pra falar o último, que eu acho que vai estar na de vocês também. Cara, o que eu vou falar do Alan Wake? O Alan Wake eu joguei ele, não foi nem o remaster, eu joguei um tempo atrás, eu já tinha jogado há muito tempo, depois rejoguei via retro no Xbox, no 360. O primeiro Alan Wake, não sei se você jogou a DLC, American Nightmare. Olha aí, ó. Não joguei a DLC, eu joguei o jogo base. só. Não, mas não precisa tanto assim não. Aham. Mas enfim, cara, o Alan Wake 2, ele realmente veio com uma parada que assim, vamos lá. Toda vez que a gente pega 2010, o primeiro Alan Wake, não é? Detalhe, eu zerei 2010. ontem Uhum. esse jogo. Então tá muito Tá fresco muito aqui na fresco, cabeça. né? 2010. 2010, o primeiro Alan Wake. Já naquela época, cara, olha que louco, né? Em 2010, Eles usam isso, né? poucos jogos daquela época eram tão complexos e tinham um background tão fodido quanto tem ainda o primeiro Alan Wake, Tem. né? Você vê que é um jogo de camadas, de mundo... É um jogo de metalinguagem, né? De mundo construído sobre mundos. É. Cara, é complexo de se entender, né? O complexo. primeiro Alan Wake. E o 2, cara, ele chega com o que uma sequência tem que ter? Tudo que traz o Alan Wake 2, cara. Melhoria de geração, né? Então a gente vê que aqui eles aproveitam muito o SSD com essa troca de cenário, de Nossa. mundos. Os aspectos de nova geração visual, eu digo, Tem um né? salto Então, geracional mesmo. exato. Cara, o que me apavora nesse jogo são as expressões dos personagens em game. Uhum. Os É NPCs. impressionante, cara. Cara, quando impressionante. você... Eu não sei se vocês tiveram o mesmo choque, mas a primeira vez que eu cheguei perto, assim, daquele faxineiro na porta, É o escondido... Ati. O Ati é incrível. Não, e a expressão dele... Em É, jogo, arte, cara. é. Aquilo não é um filminho... Não, é em jogo. E as expressões todas acontecendo... Ele especificamente é assustador, É mesmo, assustador né? como eles conseguiram fazer isso. Ele é. O Sun Lake mesmo, né? O... Também. também. Porque o ator ele Alex já tem Casey. um rosto bem O Alex característico, Casey, né? Ele já é um negócio bem caricato. Mas, cara, tudo que o Alan Wake 2 traz é o que eu acho que tem que ter uma sequência, né? Uhum. Então ele traz todos esses elementos, uma história mais complexa do que o do primeiro, que E é mais muito interessante difícil, também, né? mais Muito interessante. Muito Eu mais gostei. complexa. Muito mais. Eu Trabalhada, adorei né? a escolha do ator principal pra fazer o Alan Wake, porque ele é excelente, Ele é tanto muito pra bom fazer as dancinhas, as Matthew movimentações, Porreta. quanto É, que pra faz a fazer voz, o... né? O ator, você tá falando, não é o Matthew Porreta. Ah, que não, ele Matthew faz Porreta é a voz. É a voz. o ator outro mesmo. cara. Cavila. Isso. É. Esse. Que ele faz os Que parece scratch, Ele é um faz ator o... finlandês. Ele faz o Tom, É. né? O Tom Zen. Isso. Thomas Zen. O Exatamente. Scratch e o Alan. E o Alan, E o é. Scratch e o Alan. Ele é excelente, cara, porque ele passa... Cara, presta atenção nisso. Quando é uma cena que vai retratar desespero, ele entrega. Aham. Você sente É. o desespero dele, que ele tá perdido, que ele, É. cara, o que tá acontecendo? No musical ele tá fazendo um tom mais cômico, engraçado, parece outro cara, mas é o mesmo, cara. Então É. isso mostra o quão bom ator é esse cara, sabe? Muito, muito. E é muito. um jogo que, imagine, ó, se pra gente que tá jogando é difícil de entender, imagine quando o ator pega esse papel e tá lendo pra entender como interpretar esse ator. Sim. E ele interpreta vários, né? É. Em diferentes situações. Como é que você aprende? Como é que você lida com isso, né? Como é que você estuda um personagem complexo Você vê, o como Thomas esse? Zane, ele é um artista mais despirocadão, Exato, né? exato. E, tipo, é diferente Exato. do próprio É. Alan, né? E assim, só pra É o concluir, mesmo O ator, Scratch né? é um maluco, um O monstro. Scratch é um monstro. esse jogo, ele não precisava ter esses cenários belos. Ah, É um jogo sim. de terror. É. Mas como ele tem essa O um mudança, não tem, né? ele muda. O 11 É. passa bem à noite. É. A maioria dos cenários é em floresta É, e tal. escuro. Mas esse aqui, como ele tem essa passagem climática, né? Então, às vezes tá à noite, às vezes tá nesse entardecer, aí você vê o fundo das montanhas com um laranjado do amanhecer. E é um jogo de terror, cara. Só que tudo É. isso, e eu até falei isso já pra vocês, em alguns pontos, quando você tá iniciando o jogo, você tá na floresta, parece a RE Engine do Uhum. Resident 7. É. Né? Você tá passando assim e tal, e o jogo rodando liso. Ele veio com essa mecânica diferente. O outro já tinha, mas aqui tá muito Resident Evil 4. É, né? sim. Tem. Essa câmera no ombro Não, e tal. ele se inspirou mesmo. Total, e, total. e assim, cara, eu tenho alguns pontos baixos, como é a saga pra mim. Eu acho que é uma personagem que tá ali só pra ser o seu ponto de vista. Tem muita gente que gostou, Sim, tá, gente? É sim. que o Alan é tão bom
Mas o é Alan, tão é bom o Alan quando você Wake, tá né? lá. É o... E quando você volta pra ela, pra mim é muito, muito chato, é muito parado. Só que ela é importante, Ela é porque impo- ela é é. o seu ponto de Mas sabe o que é vista. engraçado? Pra mim, eu gostei mais de jogar. Assim, as duas partes são muito boas. Do Alan e da saga. Mas Fazer um pico. da saga, Você se identificou mais? Não, eu achei mais legal o gameplay da saga. Os mundinhos, né? Bright Falls, Calder Aham. Lake, Watery. Explorar lá, pegar todos os colecionáveis da saga. Eu achei mais legal que o Alan Wake naquele mundo que é meio repetitivo, não é muito diferente. Mas o personagem, a saga, eu concordo com você. Eu acho que ela é meio rasa. No sentido que ela não tem muito desenvolvimento pessoal dela Então, mesmo. mas aí que tá. Aí isso é uma coisa que aí é uma questão que eles meio que jogam e talvez seja até proposital. Uhum. Porque aí é a interpretação de cada um. Mas pra mim a saga não existe. Não existe. Pra Ela mim é foi o uma Alan criação do escreveu Alan. ela pra ele sair desse mundo. Então ele fez no foda-se, sabe qual é? E Aham. pode ser que é por isso que ela seja menos expressiva. Porque eu fico Nossa, falando, zero a expressão. gente vê o Alan, É, a o expressão Alan, dela ele tá não em tem. pânico o tempo inteiro, porque tá Sim. acontecendo umas coisas horríveis com ele. Mas ela também, o que tá acontecendo com ela é terrível igual. Não, no finalzinho do jogo, que tem aquela parte que ela perde, ela entra no campo mental dela e não tem nada. É. É horrível aquela, Sim. aquela parte. Não, E ela não fica Não, desesperada. e é louco, porque assim, sabe por que eu acho estranho? Porque ela tem um background. Sim. Ela tem a história da família Legal. dela. A filha Aliás, dela. o talk show era algo que era A importante filha pra que chama família Logan, dela. e eu fiquei confundindo o jogo inteiro se é um filho ou uma filha. É Era filha. filha. A Logan. É a Logan. E assim, tem o talk show, que é o do que o Alan participa, que Do tem um Mr. programa. Dawn. Tem um programa também que eles assistiam à noite que faz parte É, da o Night Night Springs. Springs. Night Springs, que O fazia Night Springs, parte. cara, é muito legal, porque eu joguei o 1, né? Agora há pouco, antes de jogar o 2. E o Night Springs, no 1, você encontra as TVs passando um episódio de Night Springs. E o Night Springs é totalmente inspirado no Twilight Twilight Zone, Zone, isso. que é uma Aham. série dos anos 50, que era Sim. muito isso. Tipo assim, e se o mundo agora, o cara acordou e não tem ninguém. no É, mundo? isso aí. Ele sai lá, não tem ninguém. Ele só acordou e ele não sabe o que aconteceu. Não tem TV, não tem mais pessoas. Ele é o único ser humano no mundo. E essas coisas mais meio malucas. E o Night Springs tem alguns episódios que eles existem mesmo, aparecem no 1 e você pode até assistir. É um episódio real. Não, e aí assim, o problema é que assim, o jogo, a gente já falou, né? A gente fez uns programas e falamos do quão belo esse jogo, de como ele retrata bem as paradas, de como esse ator é bom. Isso aí O de meu- entrar na o meu- TV e é, já ir demais. pro... Nossa. Olha isso, ele é muito bom, ele é muito expressivo, né, Muito. cara? Ele é muito bom. Só que pra mim o grande problema é esse, sabe? Pra mim tem um contraste muito grande de interesse, até que aí pode ser pessoal, porque eu fiquei muitos anos esperando a continuação do Alan Wake, que é o Uhum. jogo, entende? Então, a saga, ela serve exatamente pra isso. Ela é a gente ali inserida, É. né? Pra dar uma visão de fora, pra você entender que, olha, tá acontecendo uma coisa aqui fora, pra gente até valorizar a saída do Alan, Cara né? do Que é do muito Sam importante, Lake, do mano. Sam As Lake. caras que ele faz. Então, quando volta pra saga, cara, eu fico... Porque, assim, eu vou ser sincero. Tem muita informação legal ali, mas eu não gostei muito da parte investigativa ali, não. Eu curti. achei Eu meio gostei chatinho. Eu, A eu parte gostei de unir as de ficar ali, pistas. eu também É. prendendo tudo. É. E tem informações a mais ali. Só Tem. que o fato é... Eu Esse não é o consegui ponto. pegar todas as pistas, Talvez não, seja- viu? Eu platinei o jogo e eu não peguei mas esse todas as tem que ser pistas. pego, pô. Senão você Não. platina. Ficaram algumas Não. com quero. a sombrinha Isso. ali, Não, né? mas ali Espaço. não precisa. Então, mas É. eu não consegui pegar Mas não elas. eu tem procurei. nada. É diálogo que você deixou de fazer. Não tem. Tem, Não porque se você clica, ele fala, encontre uma prova. Não, então, ali não tem. alguma coisa que eu não peguei no jogo, que não tem Será que achievement então entra dele. no New Game Mais? Eu acho que talvez, porque eu joguei depois o Mas pode update ser também, do mas New pode Game ser Plus. também diálogo que você não fez com alguém. Que E ele passou desbloqueia. o capítulo É. e desbloqueou o diálogo. É. Mas Eu isso lembro, não acho que o trava meu o ficou, achievement. cara, não lembro desses espacinhos. Se você abrir hoje, eu acho que você vai ter. É muito difícil pegar todos. Então, mas aí, enfim, aí é isso, né? Tipo, a percepção é, pô, o Alan é frenético. Então ele Sim. entra naquele mundo Fica e no Dark loucão. Place e, cara, é um monte de maluquice acontecendo, é muito Os muito bichos falando, frenético. Alan, E é um, pô, você tá num Wake. talk show, Wake. e você tá num talk show tentando fugir de um talk, olha que loucura. Não, é louco. Tá tentando fugir de um talk show, de um mundo. Pô, a hora que você vai lá pra aquela cidade, aquele pedaço de cidade que tem na escuridão tipo, ali. Nova York. Cara, aquilo É. é lindo, desculpa. É. É a noite, com a luz da lua vindo batendo. Aí tem os neons dos prédios As acontecendo, luzinhas. os vultos dos Aí, ó. fantasmas, né, Nossa, passando. Ó, é isso isso aí. aí. Não, e essa Essas mecânica luzes da luz, piscando. É muito você boa. Muito ativa louco. e muda o cenário, é Muda. muito doido Exato. isso. Isso é um salto geracional. Isso Exato. é. Isso é um Porque salto geracional. instantâneo, né, É. cara?
Exato. O Alan Wake 2, né, ele é o meu primeiro da lista, né? E, assim, é um jogo que a gente fala, né, que tem muitos elementos de outros jogos, tem muitos elementos de Resident Evil, tem muitos elementos de Silent Hill, principalmente, né? Eu acho que são as duas grandes inspirações. Mas mesmo assim o jogo tem muita personalidade. Você, em momento nenhum, você tá jogando esse jogo e tá sentindo que você tá jogando ou Resident Evil ou Silent Hill. Não tem. Então eles pegaram os elementos e a personalidade, cara, até os mapas. Cada mapa que você pega é um mapa em papel de verdade. E que todos os mapas são diferentes, porque você pega em lugares diferentes, né? E tudo isso vai construindo a personalidade desse jogo. E é interessante que com a mesma gameplay base, tanto a Saga quanto o Alan, eles conseguem fazer que seja muito diferente em muitos momentos. Isso que é louco, né? Porque a Saga a gente tem lá a gameplay do third person shooter normal, aí tem um puzzles pra resolver, aí tem um Mind Place, que é uma parada que é só dela diferente. Aí no Alan a gente tem também o TPS normal, e aí você joga nos lugares, mata os inimigos, aí os inimigos do Alan são diferentes dos inimigos da Saga, você combate eles de maneira diferente. Você tem mais a coisa da luz com o Alan. Aí no Alan você tem o bagulho de luz que muda o cenário. E a gente também tem a parte que você escreve. E isso é muito foda desse, né? Porque no primeiro jogo fala inteiro que o Alan escreve, as coisas acontecem. E no segundo a gente faz isso. A gente escreve, o negócio muda na nossa frente. E é incrível, coisa que só essa geração ia conseguir fazer. Fora a parte de quando você conclui o negócio do Alan, você vai ver a esposa dele. E, tipo, todo esse momento, né, quando culmina dentro de Nova York, que você resolve o negócio e fala, agora ele vai conseguir ir lá na torre e ver mais o que aconteceu com a esposa dele. E toda vez que eu ia pra lá, eu ia ansioso. Falei, cara, o que vai acontecer agora? E tem um momento lá, teve um momento lá, eu não vou dar o spoiler assim, que você descobre uma coisa que acontece com a esposa dele que eu fiquei completamente em choque. Eu fiquei assim, não. Eu fiquei assim meio, não. Não é possível. Que, aliás, a não é possível. atriz que faz a esposa dele é, muito boa. a psicóloga do Harvey Specter. Ela mesmo. Ela é muito boa. Alice. E ela muito não boa. aparece em game, né? Ela só aparece em live action. E tem isso nesse jogo, né? Ele é parte live action, parte filme, né? Parte musical, que tem a parte do musical. E ele é parte game, mas ao mesmo tempo ele é uma história contada num livro que ele escreveu. Sim. Então é uma doideira. É muito doido como eles contam essas histórias. Esse jogo. Isso... desculpa. Não, vai lá. Não, eu ia falar que essa parte aí especificamente tá mostrando, isso daí é o grande tributo ao Max Payne. Porque o que a Remedy faz? Ela tem um Remedy verso. Então, no Remedy verso existe Alan Wake, Max Payne, Quantum Break e Control. Só que Max Payne e Quantum Break não são franquias da Remedy. Ela desenvolveu, mas não são da Remedy. Então ela não pode tratar diretamente dessas franquias no universo que é dela. Então ela faz referências muito sutis. Não, mas tem uma no Alan Wake 2 que não é tão sutil, não. Tem uma que é agressiva ao Quantum Break. Tem. Aquela é Tem o Tim Breaker, né? Inclusive era o nome dele. Tim exatamente. Breaker. Que é o ator, que é o protagonista do Quantum Break. Não, e os diálogos. E os diálogos, que ele fala que ele tava sonhando numa outra realidade. Eu era uma outra pessoa. Que eu era uma outra e eu não sei como eu vim parar. É muito louco. E aí as teorias vão tão longe, é muito legal. Esse é o xerife que tá atrás do Door, né? Isso, que aparece em algumas salas. E ele fala que o jogo. Mr. Door que prendeu ele no mundo e tal. Então, só pra ele lembrar, é o no cara. Quantum Break tem Alan Wake também. Tem um momento do Quantum Break logo no início que você tá saindo da escola e tem uma lousa escrito lá, escritor Alan Wake. Ah, tá. E eles já estavam dando alguns prenúncios, o Quantum Break, de que teria Alan Wake 2. A gente também falou sobre isso, né? Inclusive, o Alan Wake 2, ele saiu um demo dele que a Remedy mostrou lá pouco depois de lançar um 1, 2011, 12. E eles mostraram a demo. Tem no YouTube, se alguém quiser assistir. Se você pegar aí, ô Zero, procura Alan Wake 1 gameplay. Que é foda. Não, Alan Wake 2 gameplay. É foda já agora, porque é um vídeo de 8 anos atrás. Sim. Eu acho que tá no GameSpot, alguma coisa assim. Sim. E, cara, é realmente um gameplay do Alan Wake 1, só que parte 2. É muito igual o Alan Wake 1. Mas mostrando um pouco algumas dinâmicas diferentes. Tipo, o inimigo, ele vem e pega o machado da parede pra lutar com você. Sim. Eles estavam mostrando que essa era o a quadro aí, revolução. ó, Alan Wake. Ó, o quadro do Alan Wake. Exato. Não, Aí aí, até ó. tem o símbolo da tochinha. Não, pô, tem esse quadro no Alan Wake 2, Então, né? exato. Ele faz um quadro desse. Essa é uma o forma quadro de do conexão. xerife, né? É. O xerife Exatamente. faz esse quadro sobre Tim o Breaker. Mr. Door. Essa é uma e forma esse de símbolo conexão. aí da tocha é onde você encontra as coisas escondidas no Alan Wake 1. Aliás, Exato. só uma coisa, Mika, pra você continuar, pra eu não perder isso. Cara, joguem Quantum Break, tá? Eu acho que Quantum Break, ele foi mal. Galera, não sei porquê, na verdade. Ele é um jogo que se trata de viagem temporal. Pra quem curte, cara, é excelente. Tem atores muito, exclusivo de muito Xbox, bons. né? Tem no PC também, né? E assim, infelizmente, eu não sei se tem modo FPS boost, mas tava 30 FPS quando eu joguei.
facinho de miletar. Miletei ele com 11, 12 horas. Ah, então E é bem curto. Bem E tranquilo. ele é um jogo muito bom, cara, pra quem gosta de viagem temporal, também, tá? né? Tem que jogar. O Control eu não joguei. Esse Cara, eu não o tô ligado. Control é mandatório, eu diria, porque o DLC do Control, que é o AWE, Eu soube. ele conecta diretamente com o Alan Wake, Eu soube. né? E ele tem o primeiro o DLC, que é o The Foundation, que tem um chefe lá que é muito... Não, Alan Wake 2 gameplay, É. só que de 8 anos atrás. 8 years ago, talvez encontre. Tipo, tem um DLC lá do Control, que é Eu o vou The ver se eu Foundation, acho aqui. que tem um chefe muito da hora, que é o alienzão lá. Quem jogou aí sabe. Mas o Control, esse sim, Control Remedy Controverse. verso oficial, né? Porque são franquias da Remedy. É. 100% da Remedy. Control é da Remedy Aqui, e Alan ó, Wake é da Remedy. Então achei. eles se conectam diretamente. É né? do Polygon. É o Concept Demo. Concept é bem, Demo. bem interessante pra gente ver, Pois é. porque era o que seria o Alan Wake 2, só que a- a Remedy não teve a bala pra fazer o Ainda jogo. bem que eles não tiveram, mano. É, Ó, e só pra eles só resumir, não tinham dinheiro. Eu mandei pra você aí. só pra eu finalizar minha parte, cara, esse aí, ó, o... Só pra eu resumir minha parte, o Alan Wake 2, ele é tudo, mais uma vez, tudo que a gente espera de uma sequência. E ele tem uma coisa que falta muito hoje em dia nos jogos, que é a autenticidade. É. Ele é um jogo ele que é autoral. ele cria a sua própria parada, tá ligado? Desde música, estilo de gameplay, que é parecido com Resident, mas é o que você falou. Você tá jogando e não parece, apesar de parecer, sei lá, uma loucura. O personagem Alan Wake é muito bom, muito bem construído. Essa fase do musical, uma das paradas mais diferenciadas que eu já vi. Uhum. E não é um bagulho absurdo, Não. né? Não, É uns tela verde, velho. É. Entendeu? Os caras É. gravaram um filme ali. Só que tela é verde. isso que eu falo. O que que Pera aí, antes de você soltar, Zero. O que que a composição não faz, né? Porque é uma parada simples de fazer, né? Teoricamente. Sim. Mas com a composição, música, o jogo, o personagem que se trata, a situação que ele tá, aquela banda que é como é que é o nome da banda? Old Gods of Asgard. Gods of Asgard, é. Que é Nossa. muito boa. Que é uma sabe? banda de verdade aqui A fora, né? missão se passa numa tentativa de fuga de um local que é propício pra estar Aham. acontecendo aquilo, das E telas eles e não tal. são só uma banda que toca lá, eles são personagens que você Exato. interage com Interagem, eles, fazem né? parte É. da lore, então assim, pra mim é um dos jogos mais, vamos dizer assim, autorais. É, com certeza. Né? Autorais. Com E tem certeza. dos últimos anos, Sim, inclusive, com sem dúvida, facilidade. E é isso que a gente espera, né, de um jogo novo. Pois é. Autoridade no que tá fazendo e inovar. Muito isso coração. ele Esse jogo faz. tem muito coração, É. cara. Não, é isso. Isso que é foda. Antes até do Zero soltar isso que eu ia falar, ele é um jogo que como alguém que trabalha com escrita, eu fico muito feliz de ver um jogo assim. Porque ele é um jogo corajoso, que fala sobre um escritor que pira nas suas histórias, que é engolido pela sua história, que é engolido por uma realidade que a gente não fica tão claro se ele criou, se ele não criou, o quanto ele criou. A gente sabe que o Dark Place já existia, Uhum. mas por que ele escolhe só artistas? Não, mas assim, ele Né? já existia, só que a gente só sabe de um caso antes, que Que é foi o do Thomas Thomas Zane, Zane. que nunca escapou. E o Thomas Zane pode ser ele, entendeu? É. Sim. O Alan Wake pode ser uma criação do Thomas Sim. Zane também. Exato. Então, assim, o Dark Place, tudo que envolve a criação do mundo ao redor do Alan Wake, inclusive ele próprio, a gente fica em dúvida. E essa dúvida é legal, porque como o próprio Stephen King diz, as melhores histórias são aquelas que deixam a gente pesquisando sobre, com dúvida. E não que a resposta tá na cara. Essas Quando são a resposta boas tá na também, né? cara, Não precisa ser todas São ótimas, assim, mas né? quando a resposta tá na cara, beleza, já sei. Agora, quando a gente fica em dúvida sobre o que não é explicado, isso deixa o assunto permear por mais tempo. E assim, o Alan Wake 2 também, ele usa praticamente todos os personagens do primeiro. E eles têm uma participação muito maior. Até no a segundo. Rose, né? É o meu Até a número Rose é um. incrível, cara. Ampliou A Rose é muito a fantástica. participação É, da a Rose. Rose- Cara, a Rose lá na Nursery Home lá é fantástica, É, viu? A Rose é E incrível. o Odin e o Thor, eles Odin e o estavam Thor. muito no primeiro também. Sim, E É. eles estão muito mais agora, né? sim. É. E eu achei legal, que você falou mal da saga, mas eu achei legal que eles linkaram a saga com o Odin e o Thor. É, teve E isso por também. muito É, tempo, ela não reconhece eles como parentes dela. Mas E essa- você entende? Por isso que eu acho que Mas essa é uma tudo. das partes que eu acho forçada e aí é onde Não, você eu vai acho chegar. que é isso. Eu não acho que é forçar. Eu acho que o Alan escreveu essa porra pra fazer ela ter conexões com aqueles personagens. É. Pra ajudar a tirar ele dali, porque nem ele lembra o direito que ele escreveu, né? Ele Exato. fica nisso. O negócio do Alan é muito louco, essa loucura, porque a gente, normalmente, quando um jogo ele te confunde, assim, jogos não deveriam te confundir, você deveria entender o que você tá jogando. Quando o jogo te confunde e o personagem do jogo sabe tudo que tá acontecendo, tem uma desconexão. Uhum. Porque se o personagem sabe o que tá acontecendo e você ficar confuso com o que tá acontecendo, tá errado. Mas ele... Agora, tá todo mundo confuso.
tipo, é o personagem, é você, são os NPCs. Ninguém sabe o que tá acontecendo direito. E essa coisa do Alan. O Alan, cada porta que ele abre naquele mundo, ele não sabe o que vai estar do outro lado, cara. Sabe? E ele, obviamente, vai ficando maluco. Então, assim, a gente fica com isso, porque são só especulações, a gente nunca vai saber a realidade desse E é legal treco. especular. E legal é isso. Legal é especular. Legal é isso, Porque se a gente tivesse as respostas, podem ter certeza. A gente não estaria aqui especulando tanto quanto a gente Esse tá é o problema especulando. do Lost, né? A Pode ser série tudo de isso TV. e pode ser que a saga seja só chata pra caralho. mesmo. Pode também, claro. Essa é a pode. grande realidade. Esse é o legal. Se a gente já tivesse resposta, a gente ia saber. Legal, vamos pro próximo assunto, sei lá. Entendeu? Não, mas eu só pra dizer também um pouco mais, é que talvez o meu julgamento da saga esteja atrelado à parte do Alan ser muito mais interessante para mim. Eu também achei. Entende? Então, mais interessante. quando eu tô aqui num pico, jogando bagulho de hype, e eu volto pra saga, que é aquele negócio parado, vamos lá, andar na cidadezinha, pegar um negocinho, dá aquela queda e eu falo, quebrada, putz, tava tão bom aqui, tava tão legal. E aí entra essa parte também, porque a parte do Alan tem um mais problema... linear, né? Não, mais, pra mim é muito melhor, mais é medo mais interessante. também, né? Eu tenho mais curiosidade em saber o que ele vai fazer. Quando volta pra saga, pra mim, me dá sono. Mas eu entendo se vocês gostarem, tá tudo bem. Só que, pra mim, tem um problema isso em filme, em qualquer obra. Filme, jogos. Por exemplo, o Lewis, como eu falei no Resident Evil 4, pra mim era um personagem que eu tava cagando, se ele ia morrer. Quando eu não me preocupo com o personagem, quer dizer que aquela obra me passou uma visão. Aquele personagem não te pegou. É o que acontece com a saga. Eu não me importo em momento algum com o que vai acontecer com ela, com todo aquele background envolvendo ela. Ela não te Não pegou me pegou de em jeito nenhum, nada. né? Já o Alan, que não tem nenhuma profundidade em questão dessa, que ela tem. Aliás, ele tá em busca da esposa, mas, pô, ela é a filha, tem todo aquele negócio que amarra. Só que ela é construída de uma maneira tão sensal, eu não me preocupei em momento algum com ela, o que aconteceu. Eu queria saber, pô, e aí, o Alan vai sair lá da parada? O que vai acontecer com ele? Porque ele é o grande polo desse jogo, né? O jogo carrega o nome dele. Então, quando eu digo que eu não gostei da saga, é por isso. E talvez, confesso, que o meu julgamento pela saga esteja atrelado a isso, né? Porque você tá num pico de jogatina aqui com o Alan tão grande que quando você volta pra ela é chato. Pra mim foi realmente chato. Sim. Tanto é que eu voltei pra ela, depois voltei pro Alan. Aí eu segui com ele, aí tem uma hora que não dá, né? Você tem que voltar pra ela e... Mas é por isso, eu acho que eles oferecem uma gameplay muito insana com ele. E quando vai pra ela é aquela parada, né? Lozinha, fotinha do lado, que faz parte. Investigação, né? Que faz parte. Eu não rolou. Eu achei muito legal o negócio de perfil. Que você clica num personagem, isso é legal pergunta coisas pra ele, descobre as coisas. E Que é o poder dela, né? Esse é um então, poder que ela tem. isso é legal demais. É mais um ponto do que porque ela pode ser inventada. Porque Claro. como que ela tem esse poder? Como ela descobre coisas das pessoas sem falar com as pessoas, sabe? Sim. Então é muito porque tudo aquilo é uma Não, história. é muito louco. E o Alan tem o poder da história, ele dá pra ela as ferramentas, né? Bota aí 0 pra gente Bota ver um pouco se vamos consegue. Do Alan Wake 2, Unreleased. Unreleased. de muitos anos atrás. Não, mas bota mais pra frente. Mais que pra frente, quero ver Isso o aí gameplay. cutscene, né? Antes do gameplay. Aí, ó, é isso aí, ó. Ah, já tinha uma... Cara, ainda bem que eles deixaram pra fazer É agora. igualzinho um. Claro, já tem a tecnologia, né? É igualzinho um, ó. Aí ele abre o negócio, aí ele toma um susto, que o cara ataca ele aí. E aí a mecânica que eles falavam que era especial é que, ó, o cara abre o negócio pra pegar a arma dele. Entendeu? E eles pegavam as armas deles no cenário. Era essa a diferença. Sim. Eles não nasciam. Ia ser mais interativo, né? É, o cenário é interativo. Tem uma cena aí que o cara joga um machado finca na van, e depois ele pega o machado de volta e para bater em você. Então, ele usa muito esses objetos. Eu não sei se vocês fizeram aqueles puzzlezinhos que tem, né? Porque tem alguns. Tem aquele dos bonequinhos. Isso, dos bonequinhos. Vocês concluíram? As cantigas. Vocês concluíram? Era um final maneiro. O final é maneiro. Não, eu adorei. Eu maneiríssimo adorei a último. conclusão. O cara queria te mandar um Dark Place que vai... É muito legal. Vai é você, muito legal. né? É muito legal. O cara se fudeu no final, né? Se ferrou. Mas inclusive essas cantigas vocês conseguiram fazer sem guia, tudo? Ah, não. Eu não consegui. Eu só tive que usar pra encontrar todas, mas a fazer a resolução do fiz enigma porque eu eu fiz. joguei... Não, eu fiz. Acho que eu fiz. Não, fazer elas eu não conseguia. Não, Encontrar eu conseguia. Eu acho mas que a fazer... última eu precisei ver. É, a da casa. A da casa eu precisei ver. A da A casa. da casa eu é muito precisei Você ver. bota aqui, não, ali, porque lá lá em cima, É o porque que o assim... cara tá falando. O homem não está tem olhando texto. pra mãe, a mãe não sei o que lá, e Não, aí e é muda cada o ambiente, cômodo, muda o local cômodo da da cantiga. casa. muito louco. É, o Bom, cômodo da casa, exatamente. Muito legal. Vai lá, Não, Fênix. É muito bom.